Oi, meu nome é Kelsey, e você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Uma hora eu estava vivendo como uma adolescente comum, e logo em seguida minha vida virou de cabeça para baixo e eu tive que lidar com algo tão humilhante que até hoje eu passo mal de contar essa história. Às vezes a gente descobre que as pessoas não são quem elas parecem, e eu fiquei bem chocada quando eu descobri a verdadeira face de uma amiga minha. Tudo começou no verão passado. Todos os meus amigos tinham empregos temporários e eu não queria ser a única a ficar em casa sem fazer nada. Não que eu precisasse do dinheiro, porque minha família é bem de vida, mas eu estava entediada. Então me candidatei para trabalhar num café. Era um lugar bem legal, onde uma galera descolada frequentava. Quando eu consegui o emprego, fiquei muito animada. A garota que me entrevistou era um pouco mais velha do que eu e definitivamente era estudante. Ela disse que tinha gostado muito do meu sobrenome e que era bem original. Ela tinha um cabelo preto bem comprido e vários piercings, e tinha até uma tatuagem. E ela parecia que tinha saído da capa de uma revista de rock. Quando eu olhava pra ela, eu ficava assim, nossa, é assim que eu quero ser quando eu crescer. O nome dela é Rosie, e a gente sempre trabalhava no mesmo turno. E quanto mais eu a conhecia, mais eu percebia o quanto ela era parecida comigo. Eu gostava das mesmas bandas e ela também tocava violão. Ela cursava literatura inglesa em uma das faculdades locais. E eu contei pra ela que era o que eu também queria estudar e que meu pai era professor de literatura também e perguntei se ela o conhecia, mas ela disse que não e depois mudou de assunto. No trabalho a gente sempre almoçava juntas e eu costumava levar biscoitos, doces e algumas besteiras pra dividir com ela. Às vezes a gente até ia pro parque e deitava na grama. Eu comecei a ficar cada vez mais animada com o trabalho e rapidamente percebi o quanto que eu gostava dela. A Rose era tudo o que eu queria ser, mas tinha uma coisa a mais ali. Eu só tinha 15 anos, então eu não entendia muito bem o que eu estava sentindo, mas aí notei que eu gostava de verdade dela. Eu nunca tinha gostado de uma garota antes, mas tinha alguma coisa nela que me deixava, sei lá, animada. Toda vez que eu via ela, eu ficava com frio na barriga e era a primeira vez que eu estava sentindo assim por uma garota. Um dia, quando a gente estava deitada no parque, ela veio bem pertinho de mim, ficou me olhando e disse: "Sabe, Kelsey, você é incrível." Meu coração começou a bater tão forte que eu fiquei com medo que ela percebesse o quanto eu gostava dela. Aí eu fiquei super tímida, nem respondi. Só ri e disse que era melhor a gente voltar pro trabalho. Aí eu fiquei olhando pra ela até que eu criei coragem e perguntei se ela queria sair depois do trabalho. Eu disse que meus pais tinham saído e que ela podia trazer a guitarra dela pra gente tocar juntas. Ela aceitou e disse que ia aparecer mais tarde. Enquanto eu pedalava pra casa, eu decidi que naquela noite eu iria contar pra Rose o quanto eu gostava dela. Pera, aquilo era um encontro? Ela estava vindo como amiga ou porque gostava de mim também? Bom, eu estava exagerando, mas de qualquer forma, a gente iria se divertir. A Rose chegou logo depois de mim e eu decidi mostrar a casa para ela. Ela ficou impressionada com o tamanho da casa. Eu juro que o queixo dela caiu na hora que a gente entrou na sala de cinema. Foi meio bizarro porque parecia que ela sabia onde que ia. Eu nem precisei mostrar onde ficava o banheiro. Ela perguntou se a gente podia assistir um filme em vez de tocar guitarra e eu disse que sim. Aí eu fui lá fazer pipoca. Enquanto eu fazia pipoca, eu notei que Rose ficou olhando as nossas fotos de família no corredor. Então, ela apontou uma das fotos, tocou e começou a sorrir. Meu coração quase explodiu. Será que ela era afim de mim? Será que a gente ia se beijar durante o filme? Ai, eu fiquei tão nervosa que comecei a suar. Eu sempre fico suada quando estou nervosa. Aí ela veio na cozinha e disse: "Já sei por que você é tão bonita, Kelsey. Seus pais também são?" Aí eu comecei a rir e fiquei toda vermelha. A gente foi para a sala de cinema e no meio do filme eu escutei meus pais chegarem em casa. Eu fiquei chateada porque a Rose não tinha tentado nada, nem mesmo pegar na minha mão. Eu tentei abraçá-la, fingindo que estava me espreguiçando, mas ela nem percebeu. Bom, achei melhor pausar o filme e apresentar ela para os meus pais. Quando eu falei isso, ela se assustou e perguntou se tinha alguma forma dela sair sem que vissem ela. Que ela queria ir embora e tal, e disse que ela fica sem graça com os pais dos outros, porque eles sempre julgam a aparência dela por causa dos piercings e tal, e que ela não queria que pensassem que ela era má influência. Aí eu fiquei meio confusa e disse que ela podia sair pelos fundos, que eles não iriam notar. Depois daquilo eu fiquei meio estranha. Será que ela então não gostava de mim? Ou talvez ela só estava tentando me proteger no caso dos meus pais não aceitarem que eu gosto de garotas? E ela saiu com tanta pressa que até esqueceu o violão dela. Eu peguei o violão e deixei perto da escada na cozinha. Na manhã seguinte eu desci e vi que meu pai estava segurando o violão, só que ele estava com uma cara muito estranha. Aí quando ele me viu ali parada, ele me olhou e disse bem bravo: "Kelsey, de quem é esse violão?" Eu não entendi por que ele estava tão bravo. Aí eu disse que era de uma amiga do trabalho que tinha esquecido sem querer. Aí ele ficou mais bravo ainda e perguntou por que eu tinha trazido alguém do trabalho sem perguntar para ele. Aí ele perguntou: "Que amiga é essa?" Aí eu falei para ele relaxar, peguei o violão e saí pela porta.
Que cara mais louco! Só porque eu tinha uma amiga? Eu saí de casa toda nervosa. Será que meu pai sabia que eu gostava de garotas? A Rose estava agindo normal quando eu cheguei no trabalho, pediu desculpas e tudo bem. Aí eu perguntei se ela queria sair comigo de novo para tocar violão de verdade dessa vez. Ela disse que sim, que podia depois do trabalho. Eu sabia que meu pai estaria no trabalho, então disse para ela aparecer. Aquele turno foi super devagar e a Rose saiu com um amigo na hora do almoço, então eu tive que almoçar sozinha. Nós fomos juntas de bicicleta até em casa e eu notei que a minha mãe estava lá. Aí eu perguntei para Rose se tudo bem, ela ficou meio assim, mas disse que ok. Minha mãe é super querida, então a Rose não precisava se preocupar. Quando a minha mãe viu a Rose, ela disse: "Ah, seja bem-vinda! Você deve ser amiga da Kelsey que ela tem falado tanto. Muito prazer, Rose." Eu não estava preparada para o que a Rose respondeu. Ficou com uma cara estranha. E foi a primeira vez que eu vi ela bem fria e grossa. Ela olhou para minha mãe e disse: "Pô, você parece bem diferente na vida real. Aquelas fotos no corredor devem ser bem velhas, né?" Aí ela saiu e foi pro meu quarto. Eu fiquei toda sem graça. Minha mãe disfarçou e deu um sorrisinho assim amarelo. Mas eu sabia que aquilo depois ia sobrar pra mim. Meus pais não iriam querer que eu andasse com esse tipo de garota. Aí eu fui pro meu quarto e eu não disse nada. Quando eu cheguei lá, eu achei que ela fosse se desculpar. Mas ela ficou lá, só olhando meus livros, como se nada tivesse acontecido. E eu tentei não ficar chateada com aquilo. Aí eu peguei e liguei uma música e deitei na cama. Nessa hora eu vi que ela estava sem o violão dela e eu perguntei onde é que estava. Ela ficou toda sem graça e ficou tipo, Na verdade, eu deixei na casa do meu amigo na hora do almoço. Desculpa, Kelsey. Aí eu fiquei tentando não ficar chateada, mas eu fiquei com ciúmes desse outro amigo dela. Por que você não liga pro seu amigo e pede pra ele trazer aqui? Aí ela disse que o amigo dela estava trabalhando e que ele não responde mensagens durante o trabalho. Meu coração partiu. Eu sabia. Esse tal amigo provavelmente era namorado dela. O que eu tava pensando? Ela nem era afim de mim. Então eu me senti muito, muito mal. E eu não queria mais ela no meu quarto. Aí eu falei: "Rose, me desculpa, eu não tô me sentindo bem. Será que a gente pode combinar outro dia?" Ela ficou bem surpresa e disse que tudo bem. E que se eu não estivesse bem no dia seguinte, ela podia trabalhar no meu lugar. Assim que ela saiu, eu comecei a chorar e me senti idiota por estar chorando. E decidi esquecer aquilo, então cochilei. Quando eu acordei, eu estava com tanta fome e minha barriga estava roncando. Aí eu desci para comer alguma coisa. Meu pai tinha acabado de chegar em casa e estava tirando as compras do carro. Eu fui ajudá-lo, mas ele disse que não precisava. Mesmo assim, eu fui lá ajudá-lo. E quando eu fui tirar a última sacola do carro, eu congelei. Você não acredita o que estava escondido no porta-mala dele. Eu reconheci imediatamente, na hora que eu vi aquele adesivo de cereja. Aí eu pensei, por que será que meu pai está com o violão da Rose? Isso não faz sentido algum. Eu devolvi para ela hoje de manhã e ela deixou com um amigo dela. E aí eu me toquei e lembrei de todos os detalhes. Como ela estava olhando as fotos da nossa família, como ela falou com a minha mãe, quando ela fez aquele comentário sobre o meu sobrenome e o fato dela estudar literatura inglesa. Ai, meu Deus, a Rose estava tendo um caso com meu pai. Aquilo era demais para mim. Eu não queria ver a cara do meu pai e eu também não queria magoar a minha mãe. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu peguei a minha bicicleta e fui até o apartamento da Rose. Eu nunca tinha ido lá, mas eu simplesmente entrei sem bater. Ela ficou toda chocada. Eu estava tão brava que comecei a gritar com ela. Como que você pode fazer isso? Eu vi o seu violão no carro do meu pai. Finge que é minha amiga só pra ficar mais próxima do meu pai. Que tipo de psicopata você é? Ele é um homem casado. E ela nem tentou negar. Nem chorou, não pediu perdão. Ela simplesmente me olhou e disse: "Eu não tenho culpa que seu pai gosta de mim. Pelo jeito é de família, né? Você também gosta de mim, não gosta?" Eu não acreditava no que eu estava escutando. Eu não sabia o que fazer. Minha mãe ia morrer quando soubesse daquilo, mas eu tinha que contar pra ela e confrontar o meu pai. Aí eu disse pra Rose que eu nunca mais queria olhar na cara dela, peguei o violão e arrebentei no chão. Nossa, eu adorei quando ele se destruiu todo. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado na calçada. E ao olhar o jeito que ele estava, eu sabia que ele tinha contado pra minha mãe, porque também eu consegui escutar ela chorando lá dentro. Aquilo era muito surreal. Há poucas horas eu tinha trazido para casa essa garota de quem eu gostava e esse tempo todo ela tinha um caso com meu pai. Como assim? Meu pai podia ser demitido e ele bem que merecia. Ele merecia ser punido. Eu sentei do lado da minha mãe que estava chorando e eu não parava de pedir desculpas por ter trazido aquele monstro para dentro de casa. Meu pai pegou algumas coisas e foi ficar na casa do meu tio. Eu e minha mãe ficamos em casa. É óbvio que eu me demiti do café, eu não queria mais ver a cara da Rose.
Eu estava destruída. Além de perder a garota de quem eu gosto, eu perdi meu pai também. Eu estava muito envergonhada. E se aquilo já não era ruim o bastante, o que veio em seguida foi uma rasteira na nossa família. Com certeza a Rose tem algum problema na cabeça. Na semana seguinte, os jornais estavam falando sobre aquilo. A Rose vendeu a história para os jornais e meu pai não pode mais trabalhar como professor. Será que dá para piorar ainda mais? Bom, para minha família sim. Meu pai perdeu o emprego e a nossa família. Porque é óbvio que a minha mãe pediu o divórcio. E isso já faz um ano que aconteceu. Foi um ano horrível. Publicaram nos jornais todos os detalhes. Eles já se encontravam há mais de um ano e ela já tinha vindo na nossa casa. Até publicaram uma foto dela na nossa piscina. É por isso que ela já sabia onde ficava o banheiro. Ai, honestamente, essa coisa toda me perturba muito. E é por isso que eu estou feliz que já passou. Definitivamente eu não quero ser como a Rose quando eu crescer. E você quer saber como eu e minha mãe estamos? Bom, nós estamos melhor sem o meu pai. Talvez a gente perdoe ele algum dia. Por enquanto, ainda dói muito. Bom, vamos seguindo a vida. O que achou da minha história? Bem doida, né? Diga o que achou nos comentários abaixo.